Existem assinaturas que mudam a história de um clube. E existem assinaturas que assombram seus livros contábeis por décadas. Dezembro de 2016. Enquanto o Brasil tentava entender como uma marca de energéticos vinda da Tailândia tinha tanto dinheiro, o Flamengo anunciava um número que parecia irreal: 190 milhões de reais. Era a união perfeita, a maior torcida do Brasil, o combustível para um império global. Mas em algum lugar, entre as planilhas de Bangkok e as gandôlas dos supermercados do Rio, algo deu muito errado. O búfalo tailandês prometeu atropelar a concorrência e acabou esquecido em depósitos poeirentos. Hoje, a anatomia de um dos maiores erros estratégicos do futebol brasileiro, a ascensão meteórica e a queda silenciosa da Carabao no Flamengo. Para entender o que aconteceu no Rio de Janeiro, precisamos primeiro viajar 12 mil quilômetros em direção ao leste, até Bangkok. A Carabao nasceu em 2002, criada pelo cantor de folk tailandês Yoo Jeong e pelo empresário Sathyen Setachid. Na Ásia, a marca virou fenômeno das massas, vendendo energia barata para a classe trabalhadora. Mas o mercado asiático ficou pequeno demais para o tamanho da ambição dos seus fundadores. Eles queriam o mundo, e para conquistar o mundo, escolheram a linguagem universal: o futebol. A estratégia internacional era agressiva. Bilhões de bahts tailandeses foram injetados na Inglaterra. Eles compraram os name rights da Copa da Liga Inglesa, que passou a se chamar Carabao Cup. E logo em seguida, fecharam um patrocínio master com o Chelsea. Financeiramente, a Carabao parecia uma máquina imparável de liquidez, disposta a queimar montanhas de dinheiro em marketing para desafiar o império da Red Bull. E o próximo alvo desse búfalo asiático era a América do Sul, mais especificamente o maior mercado consumidor do continente, o Brasil. Do outro lado da mesa desse tabuleiro global estava o Clube de Regatas do Flamengo. Esportivamente, em 2016, havia sido um ano de transição para o clube carioca. O time brigou no topo da tabela e terminou o brasileiro em terceiro lugar, garantindo um retorno à Copa Libertadores de 2017. Mas a verdadeira revolução do Flamengo não estava acontecendo nas quatro linhas. Estava nos escritórios. Após anos sofrendo com um rótulo de mal pagador, afogado em dívidas astronômicas, a gestão de Eduardo Bandeira de Melo havia conseguido o impossível: recuperar a credibilidade financeira do clube. O Flamengo passou a pagar os seus salários em dia, tinha certidões negativas de débito e era visto pelo mercado corporativo como uma joia a ser lapidada. O clube estava estruturado, saneado e faminto por um patrocinador que financiasse o salto definitivo para sua hegemonia esportiva. Era o casamento perfeito de interesse. Uma multinacional com bolsos fundos, desesperada por exposição rápida no Brasil, e um clube com 40 milhões de torcedores, precisando de um contrato sem precedentes para montar um elenco galáctico. Duas ambições gigantescas que se cruzaram no momento certo. O que poderia dar errado? No papel, a engenharia financeira desenhada por executivos cariocas e tailandeses parecia uma obra de arte do marketing esportivo. Não era apenas um patrocínio, era uma tese de investimento, agressiva, calculada e onde as duas partes dividiam os riscos e os lucros de uma invasão de mercado. O contrato tinha validade de 6 anos, com um montante total de 190 milhões de reais. Para a realidade do futebol brasileiro em 2017, aquele número jogava o Flamengo em outro patamar financeiro. O plano foi dividido em duas fases estratégicas. Na primeira fase,
Em 2017, a Carabao pagaria 15 milhões de reais para estampar as mangas da camisa rubro-negra. O ano de testes e a introdução do produto. A virada-chave aconteceria na segunda fase, a partir de janeiro de 2018. A marca assumiria o espaço mais nobre do uniforme, o patrocínio Master no peito, injetando 35 milhões de reais por ano, até o fim do contrato. Mas por que esse acordo fazia tanto sentido para a Carabao? A resposta estava na distribuição e no comportamento do consumidor brasileiro. O mercado de energéticos no Brasil era dominado por duas gigantes, Red Bull e Monster. Para uma marca nova e desconhecida entrar nesse clube exclusivo, o custo de publicidade tradicional seria astronômico e sem garantias. Então, a Carabao tomou a decisão estratégica diferente. Em vez de gastar rios de dinheiro em comerciais comuns, ela decidiu comprar o acesso direto ao coração e ao hábito de consumo de 40 milhões de torcedores. O objetivo era claro: usar a nação rubro-negra como uma gigantesca força de vendas. A tese era simples e elegante na teoria. O torcedor do Flamengo, por gratidão ao patrocinador, que trazia dinheiro para o clube contratar craques, passaria a consumir a Carabao no lugar das marcas rivais. O contrato dava à empresa o direito de exploração da marca do clube nas embalagens, ativações exclusivas no Maracanã e ações de marketing com os jogadores. O Flamengo não era apenas um outdoor, era o canal oficial de distribuição da Carabao no maior país da América Latina. O plano de negócio apoiava-se em 3 pilares fundamentais. O primeiro era o reconhecimento instantâneo de marca. Ao estampar a sua identidade na camisa de futebol mais vendida das Américas, a Carabao comprou um atalho. Da noite para o dia, milhões de pessoas passariam a ver o logotipo dos Búfalos Vermelhos semanalmente nas transmissões de TV e nas redes sociais. O segundo era a associação direta com alta performance e o esporte. O Flamengo, vivendo um momento de profissionalização da sua gestão e a modernização do Ninho do Urubu, oferecia o ecossistema perfeito. A marca queria que o consumidor fizesse uma conexão imediata. Se a Carabao dá energia para os jogadores do clube mais popular do país correrem os 90 minutos em alto rendimento, ela também serve para o seu dia a dia. Já o terceiro ponto era um mercado de conversão direta. A Carabao apostou que a torcida do Flamengo se transformaria em uma comunidade de embaixadores voluntários da marca. A expectativa da diretoria tailandesa era que o torcedor comum escolhesse o produto do patrocinador, entendendo que cada lata comprada ajudaria diretamente o clube a reter e contratar jogadores. Era a fusão perfeita entre paixão clubística e comportamento de consumo. O planejamento previa crescimento exponencial nas vendas logo nos primeiros 12 meses. A mesa estava exposta para o banquete. Se você está gostando desse vídeo e quer acompanhar mais investigações sobre o lado oculto dos negócios no esporte, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse pequeno gesto é muito importante e é o que ajuda a nossa produção a continuar trazendo conteúdos como esse. No PowerPoint de uma sala de reuniões, o comportamento do torcedor é uma linha reta em um gráfico de projeção de vendas. No futebol real, essa linha é ditada pelo que acontece dentro das 4 linhas em 90 minutos. Em 2017, o ano de estreia da Carabao no Brasil, a bola insistiu em não entrar. O casamento perfeito entre a marca e o clube dependia de uma engrenagem psicológica sensível, a euforia. Para o torcedor consumir o produto por gratidão, ele precisava estar orgulhoso e feliz com o desempenho do time. Mas o ano do Flamengo foi uma montanha-russa de frustrações. O ano que deveria consolidar a hegemonia rubro-negra na América do Sul transformou-se em uma sucessão de vices dolorosos e uma eliminação precoce e traumática na fase de grupos da Libertadores. A atmosfera de festa deu lugar a protesto nas arquibancadas, crise de cobrança política nas redes sociais. E foi exatamente aí que o castelo de cartas do planejamento de marketing começou a ruir.
A percepção pública da marca foi diretamente afetada pelo humor das arquibancadas. O torcedor, frustrado com os resultados em campo, perdeu o incentivo emocional para procurar ativamente o energético nos pontos de venda. A conexão mágica entre comprar a lata para ajudar o clube se quebrou diante da revolta com os títulos perdidos. A tese de investimento da Carabao começava a sangrar pelo seu elo mais fraco, a dependência do resultado esportivo. Mas o desempenho técnico do time foi apenas o estopim de um problema muito mais profundo. Enquanto a torcida protestava nos portões do Ninho do Urubu, os executivos tailandeses começavam a perceber algo perturbador. O torcedor até queria comprar o produto para apoiar o clube. O problema era que ninguém conseguia encontrar uma única lata de Carabao nas prateleiras brasileiras. O papel aceita qualquer projeção de lucro. Os gramados ditam uma paixão, mas a dura realidade das gôndolas dos supermercados e o fluxo de caixa que dão o veredito final sobre um negócio. E para Carabao, o veredito foi implacável. A promessa de inundar o mercado brasileiro com o energético do Búfalo colidiu com um pesadelo de distribuição. O produto simplesmente não chegava aos pontos de venda. Sem estoque nos mercados, a meta contratual de 40 milhões de latas vendidas no primeiro ano para ativar o patrocínio master de 35 bilhões de reais tornou-se uma fantasia matemática. O ano de 2018 começou com um recuo estratégico. Incapaz de arcar com os valores originais devido ao fracasso comercial da sua operação brasileira, a Carabao não assumiu o peito da camisa do Flamengo. O contrato teve que ser drasticamente renegociado às pressas. A marca permaneceu na manga da camisa, mas o valor fixo desabou. A parceria, que deveria revolucionar o mercado nacional, entrava oficialmente no modo de sobrevivência. Até que, em janeiro de 2019, o inevitável aconteceu. Com uma nova diretoria no comando e o clube faminto por receitas reais, para poder montar elencos que viria a fazer história naquele ano, Flamengo e Carabao anunciaram a rescisão amigável do contrato. 3 anos antes do previsto, o casamento de 190 milhões chegava ao fim de forma precoce e silenciosa, por meio de um simples comunicado à imprensa. Olhando pelo espelho retrovisor dos negócios, quem ganhou e quem perdeu com esse investimento? Para o Flamengo, contra todas as expectativas negativas de um contrato rompido, o saldo financeiro não foi um desastre total. O clube recebeu cerca de 30 milhões de reais, somando o período em que a marca esteve na camisa, além de uma multa de rescisão estimada em quase 6 milhões de reais. Não era o Eldorado prometido, mas garantia um fluxo de caixa importante no período de transição. Além disso, serviu como uma lição definitiva para a diretoria. Patrocínios saudáveis não podem depender de metas de vendas que o próprio clube não consegue controlar. Para a Carabao, o desfecho foi um dos maiores fiascos de inserção de marca da história recente da América Latina. O retorno sobre investimento foi massivamente negativo. A empresa queimou dezenas de milhões de reais em um mercado novo, sem construir uma infraestrutura logística capaz de sustentar a demanda. A marca ganhou exposição gigantesca na televisão, é verdade, mas associada a um produto fantasma que o consumidor não encontrava para comprar. Em termos de posicionamento de mercado, o búfalo tailandês perdeu a batalha para os gigantes do setor, antes mesmo de conseguir entrar no ringue. A ironia final e mais fascinante dessa história está na engrenagem implacável do esporte. O desempenho que faltou em 2017 para salvar a Carabao voltou com uma consequência avassaladora em 2019. Com um dinheiro em caixa, a casa arrumada e novos parceiros comerciais sólidos no uniforme, o Flamengo montou um elenco histórico de Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O clube finalmente atingiu a sua era de ouro, a hegemonia que o energético tailandês queria financiar. O Flamengo provou que era sim a máquina de marketing perfeita que os tailandeses previram.
A Carabao só esqueceu de um detalhe fundamental: de nada adianta ter o melhor outdoor do mundo se as suas prateleiras continuam completamente vazias. Quando um negócio de quase 200 milhões de reais vira fumaça em menos de 30 meses, a pergunta que fica nos bastidores é inevitável: aonde estava o erro? Mas vamos isolar as variáveis. O timing não foi o vilão. A Carabao entrou no Brasil exatamente no momento em que o mercado de energéticos registrava sua maior janela de expansão histórica. O consumidor brasileiro estava mudando seus hábitos. O produto estava deixando de ser exclusividade da vida noturna e migrando para o cotidiano corporativo e esportivo. O vento estava a favor. Talvez foi a escolha do clube? Longe disso. O Flamengo era, e provou nos anos seguintes ser, a maior e mais eficiente plataforma de ativação de marca do continente. Nenhuma outra instituição oferecia exposição tão massiva, torcida tão engajada e diretoria tão comprometida. O erro foi pura e exclusivamente de estratégia, e foi um erro duplo. O primeiro erro foi subestimar a complexidade logística do Brasil. O território brasileiro é um continente disfarçado de país. Distribuir um produto de gondola aqui exige contratos complexos com grandes redes de varejo, frotas gigantescas e uma malha de distribuição impecável. A marca tailandesa montou uma operação local pequena, terceirizada e ineficiente. Gastaram milhões para colocar o outdoor na camisa do Flamengo e esqueceram de abastecer o estoque. O marketing gerou a demanda. A torcida foi ao supermercado com o dinheiro na mão e encontrou a prateleira vazia. O segundo erro foi a arrogância contratual baseada na precificação. Atrelar o valor principal de um patrocínio master à venda de 40 milhões de latas em um mercado onde a marca ainda era um fantasma foi uma falha bizarra de planejamento. O Flamengo é um clube de futebol, não uma empresa de logística de bebidas. O clube cumpriu a sua parte do trato, entregou a visibilidade, a audiência e a associação de marca. Mas a Carabao desenhou um contrato onde o sucesso de patrocínio dependia de uma performance comercial que ela própria não tinha capacidade operacional de entregar. Quase uma década depois daquele aperto de mãos em 2016, a história entre Flamengo e Carabao deixou de ser uma fofoca de vestiário ou uma nota de rodapé financeira. Ela se tornou o maior espelho de transição do futebol brasileiro, da era do amadorismo romântico para a era da responsabilidade corporativa. Desse casamento desfeito, o mercado extraiu 3 lições fundamentais. O futebol vende visibilidade, não milagres comerciais. Atrelar o orçamento de uma temporada à meta de vendas de um produto que o clube não produz, não distribui e não controla é uma roleta russa financeira. O Flamengo aprendeu a blindar os seus contratos. A partir dali, os clubes de ponta passaram a exigir garantias fixas e robustas. Se a marca vende muito, o clube ganha bônus. Se a marca falha na logística, o clube continua protegido. O risco da operação comercial deve ser de quem fabrica, e não de quem estampa. O Brasil não é para amadores. O tamanho da paixão de uma torcida de massa engana os olhos dos executivos estrangeiros. O engajamento digital e o barulho nas redes sociais criam a ilusão de conversão fácil, mas sem uma estratégia agressiva de pontos de venda, sem compreender a guerra que acontece nas gondolas dos supermercados e sem uma malha de logística impecável, o maior patrocínio do mundo é apenas um outdoor mais caro. O marketing cria o desejo, mas é a logística que fatura o dinheiro. A casa arrumada é o maior ativo de um clube. O Flamengo só não entrou em colapso com a saída da Carabao porque a sua gestão interna estava saneada. O clube não dependia daquele dinheiro para sobreviver. Ele precisava daquele dinheiro para acelerar o seu crescimento. Quando o parceiro tailandês falhou,
a estrutura rubro-negra foi forte o suficiente para absorver o impacto e rescindir um contrato, buscando novos parceiros gigantescos no mercado internacional. O búfalo tailandês prometeu asas e energia para o maior gigante do Brasil, mas acabou engolido pela complexidade do nosso mercado. No fim, o Flamengo voou de qualquer maneira, provando que no tabuleiro do futebol moderno, a paixão move multidões, mas a gestão profissional é o que de fato constrói impérios. Grandes histórias do futebol não acontecem apenas dentro de campo. Muitas vezes, os jogos mais complexos e dramáticos são jogados em salas de reunião, de terno e gravata. Agora, eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o diretor do Flamengo na época, teria aceitado esse contrato de 190 milhões de reais, mesmo sabendo do risco? E na sua cidade, você chegou a ver alguma lata de Carabao nas prateleiras do mercado? Ou o energético do Búfalo foi realmente um fantasma para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta desse estilo de documentário focado nos bastidores, nos negócios e na história do esporte, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Muito obrigado pela companhia, um abraço e não esqueça, aqui a gente analisa o jogo por trás do jogo.